Fala aí, Will. Fala, meu parceiro, beleza? Tranquilo. Bem-vindo aí. Como é que tá a avó? Graças a Deus, tudo certo. Tá na média. Vamos esperar. Ah, é? Tá com umas Graças a Deus. escaras grandes e tudo mais. Graças a Deus. Aí E aí, vamos lá. Júlio? Fabiola, bem-vindo. Kathleen, Diego. Hoje vamos falar uns temas legais aí. Vamos dar mais. Já estamos, já vamos começar. Will, Manda aí, parceiro. eu já vou começar a criar polêmica. Pode ser? O Vai, vai, vai. que tu acha da gente começar com polêmica? Manda ver, ué. Ah, começar por um paciente que eu atendi hoje. Tá. Chegou aqui dizendo que estava atacado da hérnia de disco, o ataque maldito da hérnia de disco, que estava muito inflamada e que doía muito a coluna, né? Uhum, Ele estava com muita dor na coluna por conta da hérnia de disco. certo. E aí, cara, como é que tu encara um paciente desse? Cara, eu acho que assim, né, André? Hoje a população, né, de uma forma geral, até mesmo os nossos colegas fisioterapeutas, são bem equivocados quando a gente fala em dor nas costas, né? E isso eu acho que ficou bem vulgar para o mundo, porque eu penso da seguinte forma: vamos imaginar, eu tenho dor nas costas, são dois pontos só que as pessoas pensam: ou é hernia de disco ou é nervo ciático. Então são dois tópicos Exato. que a maioria das pessoas associam, ou até mesmo falam para o paciente da seguinte forma: olha, você tem hernia de disco, o seu nervo ciático tá inflamado. Só que isto pode ser que gere até mesmo um efeito nocebo no paciente, complicando aí o histórico desse paciente depois, como por exemplo uma dor crônica, né? Mas eu já puxei um pouquinho mais longe aí, mas voltando no tópico principal que você me falou, como que eu encararia esse paciente? O primeiro passo é mapear esse paciente, né? Colher as referências desse paciente, que é o que eu sempre falo, né? Sem referências a gente não chega em lugar nenhum. Referências estas é entender como é que está o movimento ADM desse paciente, como é que está os testes neurodinâmicos, uh, e também ter essa relação direta, porque a própria hérnia, ela tem suas características próprias. E menos de 5% das pessoas que sentem dores nas costas são devido à hérnia. Então o número é extremamente baixo, né? Quando a gente fala assim, minha hérnia tá doendo, minha hérnia tá inflamada. E tem pacientes ainda que falam assim, putz, essa hérnia eu já tenho há mais de 5 anos. Ou seja, meio que impossível, né? Isso já teve a regressão ou a própria consolidação natural do disco herniado, né? Então, é um paradigma mesmo para nós. E eu acredito que mapeando esse paciente, entendendo esse paciente, seria o primeiro passo para você classificar. Realmente é uma hernia de disco ou não? Realmente existe um outro comprometimento? Ou simplesmente uma radiculopatia, né? Eu acredito que o próprio fisioterapeuta ele já é preditor de insucesso no tratamento do paciente que chega com essa alegação de ser hérnia de disco, porque o próprio fisioterapeuta hoje ele ainda associa que pode ser um processo inflamatório, ele já associa que realmente uma ciatalgia real, ou ele vai muito além, com um pensamento muito complexo, ou ele vai o inverso, vai com um pensamento muito mais simples do que deveria e encara o que é a opinião de muitos ortopedistas, que simplesmente fala que é uma coisa muscular. E também a questão do exercício físico. O próprio fisioterapeuta não incentiva o paciente a realizar movimento, que é o que é de mais eficaz, né, nessa situação. Sim. E a gente trabalha com movimento, a gente sabe que é o principal.
E você aí na tua carreira, já pegou muita hérnia de disco típica que realmente precisava encaminhar o paciente por, de repente, um bloqueio de raiz para dar continuidade no tratamento? Como é que tá aí? Como é que foi aí na tua Cara, experiência, na tua expertise? ao tempo aí eu vou contar só uma breve, só para... Você já sabe, né? Mas o pessoal que está aí não sabe ainda. Eu sempre busquei formações grandes, formações longas, formações complexas para chegar numa definição e falar assim, putz, esse paciente tem isso, esse paciente tem aquilo, e eu preciso... O que eu posso fazer para resolver ele? Então eu já cacei de tudo nesse mundo que a gente possa dizer, né? E, rapaz, eu digo firmemente, né? O simples e bem feito faz toda a diferença. E entra um grande propósito. Por exemplo, aqui na minha região, em São Paulo, aqui, né? Eu estou em São José dos Campos, mas vamos classificar o estado de São Paulo. Cara, o nível é super baixo quando a gente tem um paciente com hernia de disco. Hernia de disco, hernia de disco, né? A gente está falando com realmente hernia de disco. E a maioria das vezes que a gente manda, eu, por exemplo, encaminhei um paciente para fazer um bloqueio, os sucessos ainda foram um pouco ruins. A gente sabe que a história natural sobre uma hernia de disco, ela vai melhorar sem o paciente fazer nada, né? Ele pode ficar na casa dele assistindo televisão, e Tomando suco de laranja que vai melhorar. assistindo Netflix, ele vai melhorar. Isso é fato. Só que pode ser que demore algum tempo. Existem as suas histórias naturais. Só que aí que tá. Muitas das vezes coloca os pés pelas mãos. Quer acelerar um processo que depende da natureza. E hoje nós temos vários papers, né, que colocam isso para nós. Que a cirurgia tem o mesmo eficácia da fisioterapia. Só que uma fisioterapia adequada, né? Desde a gente está falando em educação em dor, a gente está falando em processo de entender o paciente. Então, assim, cara, aqui onde eu vivo aqui, na minha cidade, eu vejo ainda bastantes modelo biomédico, né? Um modelo biomédico bem implantado e bem enraizado aqui na minha cidade. Acredito que ainda no país todo, né? Pelos índices que a gente tem. Não sei como é que é aí no Acre. Aqui no Acre, não difere de outros lugares. Simplesmente o paciente trata 3, 4, 5, 7 anos no modelo biomédico sem nenhum sucesso. Aí coloca a culpa porque está no Acre. Aí sai daqui, vai para Goiânia, Brasília, São Paulo e é tratado com a mesma visão biomédica. Se está doendo é porque tem algo inflamado, rompido, rupturado, se tem algo infeccionado. E aí são medicações, aquele tratamento ineficaz. Vem aqui com 2 atendimentos, 2 atendimentos e muita orientação, que é o principal, ser assertivo no diagnóstico, e aí vem o sucesso. Não é que eu sou o melhor, é porque eu pensei um pouquinho mais simples que os demais profissionais, mas foi assertivo, né? Sim. Então a gente incentiva o paciente. Ele está cinesiofóbico, ele fica com medo de abaixar para pegar a chave do carro que caiu, né? Ele não consegue pegar o filho no colo, na verdade ele consegue, mas tem medo, né? Tem pavor disso. Ele limita, não pratica atividade física, isso é um preditor de cronificação, porque ele acredita, porque o médico fala, para tudo. Você corre? Não, é muito impacto, não pode, né? Você sente dor no seu joelho? Também não pode, porque está relacionado à coluna. E aí, daqui a pouco, o paciente está enjaulado, só tomando remédio, cada vez mais preocupado, sem um tratamento assertivo. E detalhe, o pior de tudo é o que eu sempre falo, diagnóstico errado, tratamento errado, né, cara? E aí a gente entra, incentiva, não, doutor, quando que você acha que eu posso voltar a pedalar? Eu falei, se você quiser, você pega a sua bike hoje. Agora e já dá uma voltinha. Por quê? A gente já encontrou a direção que melhora a coluna e aí já é responsabilidade dele dar continuidade. Mas aqui não é diferente de nenhum lugar do Brasil, não. Sai daqui para São Paulo para escutar a mesma coisa. Para tudo,
ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, termografia e todas as FIAs da vida e não tem resultado, não tem resposta. É como daí, não tem diferença. É patanatômico, né? Vamos dizer assim. Patanatômico é isso daí, né? Você pegar um exame de imagem e você apontar e falar que a dor é por conta disso, né? E esquece que existem outros motivos que geram a dor, né? A hérnia de disco, um ponto interessante que eu né, até queria comentar aqui, eu já comentei isso em algumas aulas, mas eu tinha como visão lá atrás, eu acredito que vários, nós temos que alongar o paciente, né? Por exemplo, saía da faculdade, o que a gente aprende lá na faculdade? Alongamento. Máximo, uma pressão póstera anterior, que é as pressões simples e Maitland. No máximo. Tem algumas outras faculdades que, dependendo do professor que está atuando lá, ainda ele consegue colocar alguma coisa. Mas, né, na maioria é isso aí, você sai aprendendo alongamentos. Não criticando a faculdade, porque o estudo é generalizado, mas pensando, poxa, a low back pain, porra, é a número 1 no mundo hoje de índice de incapacitância, né? Pensando aí na The Lancer, que é uma das revistas direcionais para nós. E como que a gente tem uma patologia, né, vamos dizer assim, uma sintomatologia, que é primeiro de índice de incapacitância, e a nossa absorção é baixa, né? E aí entra, aí que eu queria te fazer uma pergunta. Aí entra as metodologias, que eu vou dizer assim, né? As filosofias, né? Que fala assim, puta, sua hérnia foi criada por uma alteração temporomandibular, a sua hérnia foi desenvolvida porque o seu pé é plano. O que você acha disso aí, Andrezão? Eu acho muito complexo, né? Eu acho que a hérnia de disco, eu sempre falo que é algo natural. Tudo que é natural é inerente à natureza, quer dizer, não tem como impedir. Agora, eu acredito que existem várias vias para você tratar um paciente e no final vai ter sucesso. Tem as mais rápidas e mais coerentes e até tem aquelas mais holísticas que de repente até faz muito sentido. Hoje eu trabalho com as mais coerentes e as mais rápidas, porque o paciente ele quer resultado. Agora, se você pensar pela filosofia de que você tem que melhorar a mecânica da talocalcânea do paciente, para ele passar a pisar melhor, para tirar aquelas tensões musculares, para equilibrar a musculatura, a articulação e ele se sentir bem, eu admito que em alguns casos realmente vai funcionar. Mas é aquilo. O paciente com terapia manual, se você for só com terapia manual, que o fisioterapeuta acostuma o paciente só com passivo, manipular, alongar, agulhar, apertar, sacudir, né, o passivo, não importa o que você está fazendo, porque você já tem 50% de chance de melhorar ele. Sim. Ou pelo que você está fazendo, ou pelo tempo, porque você faz 4 consultas, já se passaram um mês. Um mês ele já melhoraria sozinho, em alguma coisa. Então, eu prefiro ir numa linha hoje muito mais coerente. Apesar de ter formação em osteopatia, como você hoje, eu pego um pouco de ferramenta para dar aquele conforto. Às vezes o paciente está agudizado. O paciente está agudizado, você dá um conforto a ele, para ele pelo menos sentir o toque, não só movimentos ativos. Mas é só por isso. Hoje, a terapia manual é complementar ao tratamento principal, que são o tratamento ativo, que você recupera ele ganha confiança, é o principal, ele ter confiança em se movimentar, em executar as tarefas do dia. Agora, essa coisa de pensar no pé, eu acho que é pensar muito difícil, né? As formações estão cada vez mais complexas e estão cada vez sacudindo mais o cérebro do fisioterapeuta, Sim. deixando ele mais confuso e menos assertivo. Menos assertivo, menos resultado, né? Então, eu acredito que seja isso. Cara, eu penso, acho que igual a você, porque é tanto detalhe mínimo, detalhe, né? Will, só um detalhezinho. E eu já fui por muito tempo esse fisioterapeuta que pensava complexo. Somos dois?
que a dor de cabeça provinha de uma obstrução hepática ou, muitas das vezes, de um ilíaco anteriorizado, criando tensões cruzadas. Sim. Isso realmente Sim, ocorre, sim, sim, mas, sim, mas o processo que desfaz isso é tão mais simples, dá movimento para esse paciente, que isso tudo resolve sozinho, né? cara. Realmente eu acredito, eu acho que é essa pegada, né? Eu lembro que, putz, em diversas, né, passagens assim, era exatamente isso. Quando a gente falava em hernia de disco, quando a gente fala de hernia de disco, poxa, sintomas básicos, como por exemplo, a dor na perna é maior que na coluna, o paciente apresenta um dermatomo, ele apresenta um foot drop. Ninguém me falou isso nas formações complexas. Cara, isso negócio é feijão com arroz, né? Sim. Como é que você avalia a relação de S1 e L5? Poxa, pede para o paciente andar na ponta do pé, andar de calcanhar. São coisas Não dá para básicas. calcanhar. Acabou. Neurologia básica. Exato. Só que não. O negócio era tão complexo, cara, que se tornava um circo e você não chegava não chegava no enredo e falava assim, pô, era só isto? Você tá de brincadeira, né? Mas realmente, são coisas que a gente vai aprendendo com os nossos tropicões, né? E vai ajustando para nossa prática clínica. Como você ministra cursos e eu também, a gente vê a deficiência que o básico não se sabe. Eu não vou Sim. nem levar, eu nem vou levar a questão de anatomia, biomecânica, porque isso realmente eles têm deficiência. Mas vamos pensar, o fisioterapeuta, né, que não está pensando nesse raciocínio simples e assertivo, recebe um paciente com lateral shift, né? Certo. Paciente todo torto, com uma ciatalgia contralateral. Vamos pegar aquele Mais caso que é foda, mais né? enjoado. O lateral shift com uma dor ciática, uma ciatalgia contralateral. Me fala como que o fisioterapeuta que fez pós-graduação em ortopedia, que fez curso de dry needling, que fez a quiropraxia, por exemplo, comigo ou com você, como é que ele vai pensar? Por onde que ele começa? Como é que ele vai fazer para juntar todos esses recursos e aplicar nesse paciente que chegou torto? No Sim. final das contas, ele vai acabar fazendo um pouco de massagem no paciente e vai ficar louco, vai ficar perdido. Isso. Cara, As formações... essa sua frase aí me colocava, eu tô me vendo como eu agia. Porque eu lembro até de um cara que a gente até conhece ele em comum, que ele falava assim, você precisa ter ferramenta na sua caixa de ferramenta. Você precisa encher sua caixa de ferramentas. O que adianta? Você tem 300 mil cursos, mas quando chega um paciente com uma hérnia, você faz tudo no seu paciente e não sabe chegar e falar assim, era só essa técnica. Eu só precisava... E qual técnica das 15 que você fez com ele e realmente funcionou, né? Ou foi uma ou foi duas e acabou. Não tem aquele negócio de você ficar pincelando o mundo todo, né? Mas é o famoso que a gente fala, né? Atira para todo lado que um tiro pega. Só que você não consegue dar sequência ao seu tratamento. não sabe o que foi assertivo, né? Sim. Qual é a arma que acertou, né? Sim. Cara, assim que eu fiz osteopatia e tudo, já teve caso que eu atendi paciente e eu não sabia o que fazer. É foda, né? Teoricamente, você tem a ferramenta adequada para atender, mas você não sabe o que fazer. Sim. Né? O paciente agudo, o paciente simplesmente morrendo de dor, e o que você vai fazer? Né? Então, eu acredito que, voltando para o assunto da hérnia de disco, para a gente abrir a cabeça dos profissionais que estão escutando a gente, simplesmente a hérnia de disco é algo natural, que é inerente, se é natural, vem da natureza, é inerente a todos os seres humanos, e que pouquíssimas pessoas vão aparecer para você realmente com o problema da hérnia de disco. Sim. E quem é que vai diferenciar isso? Uma boa anamnese e um bom exame físico.
Você já mata tudo ali, você não precisa nem ter curso nenhum. Sabe fazer um bom exame físico, colher boas informações e mapear aquele paciente, você mata a charada. Sim. Você até sabe se aquele paciente é para você ou não. Você imagina, o Will, você pega um paciente homem, você vai me dizer se você atende, com 55 anos. O pai teve câncer, o avô também. Ele perdeu 15 quilos em 3 meses sem dieta e sem exercício. Ele morre de dor, tem dor noturna. E está com alteração miccional, né? Dói quando urina e tudo. Basicamente, esse paciente é o quê? É um red flag absurdo. Sim. Eu pelo menos, eu encaminho ele para um médico especialista. Para depois ele voltar comigo. Óbvio que eu vou fazer teste neurológico, eu vou fazer todo o exame físico como deveria. Só que aí, eu confesso a você que na minha formação acadêmica, eu não me recordo de me darem esse caminho. Sim, exato. Ó, é bem deficiente, né? Eu ralei Cara, para poder chegar no que eu tô hoje, né? Foram muitos anos aprendendo, né? Tô aprendendo até hoje. sim. Um ponto interessante sobre hérnia, falando da própria nomenclatura hérnia, né? A gente tinha os símbolos, pelo menos eu tinha isso na minha mente, que era o simples, era aquele desenho redondinho e com o núcleo no meio. E a hérnia é quando o núcleo se extravasa. Mas se a gente for levar hoje ao pé da letra, hérnia é qualquer material. Pode ser que seja um fragmento do osso, pode ser que seja um pedaço do disco, pode ser que seja o próprio núcleo. Ou seja, existem vários fatores que a gente pode dizer realmente, né? O que é a hérnia? É algo fora do lugar. Mas qual situação, né? Tipo, a gente não precisa saber, isso não é relevante para nós. Mas quando a gente fala em termo hérnia, é qualquer coisa. Tanto é que pode ser um pedacinho do osso agredindo a raiz neural. Pode ser um pedacinho da cartilagem do disco agredindo. Ou seja, tem possibilidades e a gente não aprende isso. Outro ponto que é interessante é a gente falar sobre hérnia de disco e radiculopatia. São dois pontos extremamente distintos, que é o que é mais comum nós abordarmos, é o que a gente mais pega. Radiculopatia é uma dor irradiada, ou seja, é uma dor que desce, pode ser que seja uma radiculopatia cervical ou uma radiculopatia lombar, pode ou não ter envolvimento do nervo, mas isso não significa que tem hérnia de disco. São coisas totalmente, vamos dizer assim, fora do seu contexto, né? Então, mas fica naquele velho mito, como a gente começou o nosso papo aqui hoje, daquele cidadão que tá com dor na perna, é hérnia, vamos já botar ele, ou a inflamação do nervo ciático, né? E aí você, poxa, calma, tá tudo bem. São aqueles pontos que eu falei, né? Será que a dor na perna é maior que na coluna? Será que tem alguma alteração de força, de sensibilidade, alterações de algum foot drop presente? Enfim, são coisas que a gente pode mapear melhor, né? Tem radiculopatia que não tem contexto, tem Nenhum. contexto de raiz. Entendeu? Zero. Muitas das vezes Só desce para a perna. só desce para a perna, e isso engana demais. E o fisioterapeuta se assusta quando pega uma dor. Muitas das vezes uma pseudoceatalgia. Vamos lá para o assunto de ponto gatilho. Vamos pensar no ponto gatilho de glúteo, que refere dor na posterior de coxa, e quando chega na perna vai bem pela lateral. Você jura que é o caminho da raiz de L5. Aí fala assim, não. E o paciente leva uma ressonância que eu acho que é para sacanear o fisioterapeuta. Justamente ele tem um abaulamento lá na raiz, no nível de L5, né? Sim. E aí o cara fala, não, é hérnia de disco, né? Tô ferrado. Sim. O fisioterapeuta, o que eu faço, senhor? Aí o que vai fazer? Vai alongar, vai fazer aquele laseg 2 minutos na perna do paciente.
Então, hérnia de disco é muito raro pegar de verdade. Eu já peguei alguns casos aqui no Acre e que me deram algum trabalho. Mas sabe qual foi Sim. o pior trabalho? Não é o de fisioterapia. É o Convencê-lo. de orientador. De orientador. Sim, sim, sim. Para orientar esse pessoal com hernia de disco é muito difícil. Eles ficam com muito medo. Entendeu? E aí não adianta, tem que ter uma ajuda clínica, né? Então eu entro com outros profissionais. Mas é muito raro eu atender um paciente realmente sintomatológico de hernia de disco. É complicado. O cara com hérnia, a gente tem algumas sugestões, né? Vamos pensar assim. A própria hérnia... Will, só um pouquinho. Oi, pode falar. O Bruno tá perguntando aí sobre a perna curta anatômica. Tu já faz a tua colocação e já responde a ele. Tá. Então, assim, vamos aproveitar o Bruno aí para falar. Cara, eu vou olhar muito antigamente, eu vou falar por mim antigamente, tá? Eu tinha a relação de corrigir. Ia lá, metia palmilha, fazia todo o maranhaço, olhava as posturas, via as básculas de pelve, as básculas de ombro, olhava o rosto, olhava as divisões, enfim. Final das contas, hoje, o que realmente a gente tem de apontamento da ciência e também de bons resultados clínicos, não mexa nisso, a não ser que for algo realmente relevante para aquela situação. Hoje, eu não corrijo uma perna curta direto, eu sempre vou colher, porque vamos imaginar, você tem um paciente de 55 anos, a vida inteira ele teve perna curta. Aí fala assim, porra, deu hérnia porque você tinha perna curta. Mas porra, por que não doeu antes, né? Tipo, por que não doeu ali com os 30? Por que não doeu antes? Eu faço questionamento, cara, existem colegas que ainda que pode questionar porque a biomecânica... Enfim, tem vários questionamentos por detrás disso. Mas sendo bem frio, né? Sendo bem assim, racional, a ideia, cara, eu não mexo. Eu vou explorar outros requisitos nesse meu paciente. Se de tudo que eu fizer, tiver 0, aí eu vou fazer um teste com ele. Antes mesmo de colocar uma palmilha. Coloco um cálcio, faço experimentação. Se realmente o cálcio que eu coloquei mudou os sintomas, mudou todos os padrões, aí eu confecciono a palmilha. Não mais por... eu vou citar aqui, vamos dizer assim, o enquadramento de Bricot, por exemplo. Entende? Toda a linha de Bricot. Eu fujo um pouco desse pensamento hoje, eu e Debrando, tá? De querer enquadrar o paciente e ser numa postura ideal, né? De ter a pelve alinhada, de ter a báscula das escápulas alinhadas, de ter as simetrias. Cara, ninguém é simétrico. Então existem variações para isso, né? Mas eu sou bem assim, hoje, cético, eu acho, um pouco desse assunto, mas hoje eu consigo ter bons resultados com isso, com a forma com que eu penso. Eu entendo o corpo humano, ele tem duas grandes prioridades. A primeira é conforto. Sim. E a segunda é o mínimo de gasto energético possível. O corpo ele precisa poupar energia o máximo possível. Então, se eu fosse definir uma boa postura, seria aquela em que você, para realizar todas as suas tarefas de forma eficiente, com o menor gasto energético possível. Isso Sim. É uma boa postura. Ela se torna má quando você, no seu dia a dia, passa a gastar mais energia do que deveria para realizar as mesmas tarefas, por conta de alguma condição músculo-esquelética, por exemplo, e aí você, gastando mais energia, a tendência é você ter desconforto, né? Ter até dor. Então, essa coisa de perna curta, eu até entendo que possa agredir o corpo de alguma forma, mas ele só agride se ele tiver já algum mecanismo patológico, seja neurológico, musculoesquelético, porque você imagina, o cara com 50 anos,
Vou lhe dar um exemplo. Eu sempre vejo andando aqui na cidade, muito provavelmente sequela de poliomielite, que fica Sim. igual corcunda de Notre Dame, com a mão no joelho caminhando. Ele tem um apoio. Aquele cara a gente nunca vai desentortar ele. E se a gente tentar colocar palmilha, tentar colocar colete, ou mandar, por exemplo, ele para o RPG, ele vai deixar de ser uma pessoa eficiente, de boa postura, apesar de ser bem tortuoso, para um cara doente, porque ele vai começar a sentir dor, né? Sim. Aqui o físio com José. Ele disse aqui, eu não entendi. Na avaliação não se fala de miótomo, dermátomo, nem coletas de referência. A gente mencionou isso em o físio com José. Para mim não apareceu que ainda não. Apareceu aqui no comentário, mas já subiu, né? Aqui o Bruno perguntou sobre perna curta em atleta. Se for um cara bem adaptado, ele vai ter um bom desempenho. Mas pode ser que essa perna curta, dependendo da modalidade que ele escolha, pode ser até que atrapalhe. Mas atrapalhe o gestual esportivo e a mecânica daquela modalidade. Mas se ele for um cara incrível, de grande adaptabilidade, eu acho que isso não vai atrapalhar, não. O que tu acha, Will? Ó, vamos tirar, por exemplo, não só de perna curta, mas vamos falar de biomecânica. O Usain Bolt, ele tem os pés planos, joelhos valgos, enfim, ele é totalmente fora da mecânica Favorável, correta, né? Exato. Mas, porra, olha hoje o cara quem é, né? Hoje ele é o maior corredor aí que nós já vimos, pelo menos eu. Então, assim, o Gabriel Medina, ele tem uma baita escoliose, 3 vezes aí campeão mundial de surf. São os caras que têm alteração estrutural, mas são o topo, né? Isso a gente está falando de alguns. Existem outros mais. Ó, apareceu a pergunta aqui para mim, a do nosso amigo José aí. Vou falar, ó, na verdade, isso é principal, tá? Na avaliação, obviamente, você tem que colher miótomos, dermátomos. Eu sempre falo assim, são 3 pontos importantes. Você, teste neurodinâmico, força e sensibilidade. Isso aí tem que estar em todas as suas avaliações. Não tem como você mapear teu paciente sem essas referências. Além do mapa da dor, EVA, e entre outros pontos, como perguntas. Se quando ele está sentado a dor aumenta, se diminui, quando ele está dormindo, deitado, se a dor aumenta, diminui ou fica igual, enfim. São algumas outras estratégias que a gente pode ainda melhorar e mapear melhor esse paciente. Ou melhor dizendo, pegar melhor as referências desse nosso paciente também. Will, fica aqui uma pergunta para você e eu já vou dar minha opinião em relação a ela. Tá. Tem gente que o paciente vem agudo e só tem a ferramenta, ou pelo menos só acredita, né, que vai funcionar na ferramenta manipulativa, né? Vamos pensar alta velocidade e pequena amplitude, o thrust, né? O impulso manipulativo. Eu, particularmente, eu já manipulei muito paciente agudo na tentativa de melhorar. O sucesso, comparado com a linha de hoje, é bem baixo. E aí, tu manipula paciente agudizado, mesmo naqueles parâmetros menores, que não precisa de grandes alavancas. Como é que tu encara isso? Vamos lá. Vamos Agudo usar... de hernia de disco, tá, gente? Ah, tá. Isso é importante que o André falou agora por final, tá? Porque tem um cara que é agudo. O que é agudo? Por exemplo, ele tá com agudo é porque tá com a dor agora. Começou ontem e tá hoje. É um agudo que tá tudo bem. Ele não tem comprometimento. Agora, se você pega um agudo de hérnia, por exemplo, que ele está totalmente sofrendo, ele está em cifose lombar muitas das vezes, ele tem aí um lateral shift apresentando, e está... só um detalhe, o lateral shift não é essencial, tá? Não é porque ele tem um lateral shift que ele tem hérnia, não tem nada a ver. São coisas distintas também. Estou só acrescentando aí ao caso. Mas o paciente está sofrendo agudização, a manipulação local não é interessante. Tipo assim, né? Vamos falar de lombar.
Ele está com uma hérnia lombar, ele está ali com todos os déficits, né? Está com perca de força, ele está com alteração de sensibilidade, a dor na perna dele é pior do que na coluna, ou seja, ele está bem agudo. Está na posição de cifose lombar. Enfim, cara, eu não chego a fazer manipulação de jeito nenhum, cara. É diferente de você fazer um ajuste lá na torácica para fazer um efeito. Opa, calma aí. Tá aqui, a bateria. Diferente de você fazer um ajuste na torácica para a gente fazer um efeito chamado de Down Top, que é só um efeito mesmo neurofisiológico. Que a gente sabe hoje que a manipulação global é só um input, exato. Um input positivo. Que a manipulação geral ela é boa para o sistema nervoso, ou seja, causa índice de relaxamento. Porém, o efeito não muda, porque quando o paciente fica em pé, a dor volta lacinante de novo. Outro ponto da hernia de disco que é importante aí, o pessoal que está seguindo, a manobra de Valsalva, ou seja, fazer força de expulsão ou para evacuar, potencializa a dor desses pacientes. Então, gente, se a gente for pensar no globo, né, pensar no todo, são situações bem delicadas mesmo. Eu não realizo as manobras de alta velocidade e baixa amplitude. Eu utilizo outro sistema, sistema progressivo de carga, sistema de avaliação de movimento preferencial e muita educação em dor, porque não tem jeito de você trabalhar sem educação em dor. É aquilo que a gente conversou no começo lá, né? É complexo você lidar com a informação que o paciente tem, por exemplo, há 15 anos na cabeça dele. Aquele cara que está embutido na cabeça que sentar certo é de sentar em 90 graus. Ele tem que sentar com a coluna em 90, quadril em 90, pernas em 90, a tela do monitor em 90 e aí por diante. Então a gente tem que quebrar e desmistificar. Só que aí cabe um ponto importante, né? Não dá pra gente ser grosso ou radical sem entender esse lado. Porque a gente tem que pensar na aliança terapêutica, que é o ponto principal, né, que eu acredito. Se a gente falar com o paciente, fala, para com isso, larga a mão, senta do jeito que eu tô te falando que é melhor. Provavelmente você quebra o vínculo da aliança ali. Mas se você tiver formas de falar, cara, é perfeito. Você consegue evoluir muito bem com o teu paciente aí com hérnia aguda. A gente, para finalizar agora, se eu pudesse dar uma dica aí para os fisioterapeutas, aí você pode me complementar. Você receber um paciente que chega com cetalgia, com uma ressonância magnética que consta lá seja uma extrusão, né, de L5-S1, de imediatamente, na verdade, eu olho o exame no final da consulta, só para o paciente não se sentir ofendido de ter levado um exame e eu simplesmente nem abrir, por mais que eu tenha ajudado ele de alguma forma. No final eu abro. Mas deixa o exame complementar para o final, né? Então você faz a anamnese, você pergunta sobre eventos que podem estar possivelmente relacionados a esse quadro atual. Você tem que saber em que momento aquele paciente está passando, se ele está trabalhando, se ele foi mandado embora agora, se ele está se divorciando, porque isso faz muita diferença. O paciente que tem dor lombar, que está trabalhando, que está casado, que teoricamente está tudo bem na vida dele, é diferente do paciente que sente dor lombar que foi demitido semana passada. Sim. Já é totalmente diferente. A anamnese engloba tudo, você entender o que o paciente está passando, colher história pregressa, ele pode ter sofrido um acidente de carro, pode ter sofrido uma queda em casa, que ele vai te dar... Eu tenho uma live aí sobre a anamnese ele te dá as palavras, as keywords, né, as palavras-chave, que muitas das vezes você já monta o exame físico para ele ser bem rapidinho. Por exemplo, o paciente te conta, Will, que ele foi abaixar para pegar a filha, no retorno ele sentiu um estalo e soltou. Aí o que ele faz? Ele fica naquela deformação anterior, não consegue estender. Na tua cabeça já não faz super sentido para onde você vai? Sim. Então a anamnese é importante. No exame físico, você tem que fazer provas neurológicas, as provas musculares, né? E você tem que também fazer
quando eu falo provas musculares, os miótomos, né? Também as provas de força, ver como é que o paciente anda para lá e para cá, como é que ele se comporta, se ele consegue pegar alguma coisa no chão sem medo, se ele tem apreensão. Se for necessário, você aplica alguns questionários importantes, por exemplo, questionário de catastrofização, questionário de cinesiofobia. A maioria dos meus pacientes que têm dor lombar crônica, eu aplico os questionários. E aí você vai para o exame físico, você faz o teu exame físico, todas as que a gente já conversou, provas neurológicas, musculares, até testes ortopédicos, que as pessoas se prendem muito aos nomes. Eu, particularmente, eu acho que eu não lembro metade dos nomes dos testes ortopédicos que eu já estudei. Eu sei fazer e sei para que serve. Então, e aí você consegue definir, incentivar o paciente ao movimento, aos poucos. Ele não, por mais que ele esteja com hérnia de disco aguda, ele não precisa ficar de repouso. O repouso é nefasto para ele, né? E aí entra a Carol falou aqui, ele começa a somar muitas coisas, os problemas de casa, do trabalho, e a hérnia de disco que ele tem, que ele está atacado, o ataque maldito da hérnia de disco. E aí, faz sentido isso daí no teu dia clínico? O que você complementa aí no seu atendimento? O que você dá a dica aí para os físios? Cara, vamos pensar, isso aí que você falou, achei interessante. No caso agudo, eu vou falar sobre um tema agora, rapidinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. O que a gente mais tem que entender é que cada paciente vai responder de uma forma, chamado, vamos pensar em subgrupos. E algumas metodologias que a gente tem hoje no Brasil define um pouco de cada um, sobre subgrupar o paciente. O que é isto, né? O que é entender? Por exemplo, o André está dando o exemplo aí de um paciente agudo. Por exemplo, tem paciente que a fototermoeletroterapia pode ser que responda muito bem, como o TNS, como massagem leve, a própria acupuntura, enfim. Mas isso é aplicado até 7 dias do paciente, de 7 a 10 dias. E isso tudo associado com verbalização, educação em dor. Outra estratégia muito interessante é a posição de flexão para o paciente. Geralmente, um paciente muito agudo, ele vai responder melhor em flexão por momento. Eu sempre dou... olha só o que eu vou falar aqui. Eu tive uma aluna que falou assim para mim, poxa, professor, então quer dizer que está em flexão? Se eu fizer mais flexão, ele não vai ficar mais torto. Ou seja, não. Entende o que eu estou falando? Paradoxal, né? Exato, é uma coisa assim, o que a gente vai fazer? Não, eu dei o exemplo que eu acho que vai ficar claro para vocês. Vamos imaginar uma gaveta. Você abre a gaveta, quando você vai fechar essa gaveta trava. A gente não fecha a gaveta no chute, a gente retoma e depois voltar. Então, se o paciente travou a inflexão, nesse caso agudo, pode ser, existem grandes probabilidades que ele melhore o movimento ali dele em flexão. Só que não fazendo a flexão. Às vezes só o movimento adaptado, por exemplo, 2, 3 almofadas e ele deitado de barriga para baixo ali. É um ponto, uma estratégia a ser usada, né? E você tem que mapear, né? Você tem que surtir esse mapa para ver se o que você aplicou realmente funcionou. Se realmente trouxe estratégias, até mesmo com base na eletrotermofototerapia. Se o que você está usando está sendo efetivo para o paciente por momento. E tudo isso coligado, né, ou unido com a educação em dor, que é fundamental. A gente tem que estar com um arsenal de técnicas na nossa mão, e esse arsenal a gente tem que ir disparando de acordo com o que o paciente vai nos apresentando ali as características. Tem um paper interessante que ele subgrupa os pacientes de terapia manual, aqueles que vão receber terapia manual e vão simplesmente funcionar, que são aqueles pacientes que têm a parte psicológica sem nenhum tipo de dano, não tem medo de caminhar, não tem medo de fazer movimento, não tem medo de
de realizar as tarefas do dia e até o 14º dia de queixa, né? Passando disso, as possibilidades da manipulação, não é terapia manual, deixa eu ser mais específico, da manipulação de alta velocidade ser mais assertiva. Então, aqueles pacientes que têm queixa até 2 semanas, tem aquela queixa até 2 semanas, que não são cinesiofóbicos, que tem um prognóstico bom, ele vai responder e vai ter sucesso com uma consulta e um retorno. Então, 2 atendimentos de manipulação vai ser assertivo para ele. Óbvio que isso é só um estudo, a gente vai complementar com neurociência da dor, com movimento, mas se fosse só uma manipulação com um retorno 7 dias depois, ele tem uma melhora de até 95%. Então, isso é bacana. Então, é um subgrupo. Então, e como é que você sabe dessas informações? Na anamnese. Sim. É muito importante, né? Eu vou contar um caso rápido aqui de uma paciente minha. Eu atendi ela com uma radiculopatia cervical. Foi, inclusive, quarta-feira agora. E essa paciente com essa radiculopatia, a gente fez algumas técnicas. Eu sempre, com o meu tratamento, eu prefiro começar com técnicas posicionais. Tivemos bom resultado, melhorou 90% instantâneo. Meus olhos brilhou. Só que eu tinha que poderia parar a consulta por ali e seguir fazendo. Mas ainda eu fui explorar mais. Ou seja, eu fui explorar em relação à terapia manual. E deu negativo, ou seja, não foi bom para o paciente. Não foi um índice satisfatório. Voltou a doer. E o movimento preferencial já não foi tão satisfatório mais, porque a gente já mexeu na raiz e agudizou. Como eu sempre falo, vale a pena você experimentar algo diferente? Vale. Só que se ficou ruim, não leve isso como, puta, nossa, ferrei meu paciente. Não, calma, tá tudo bem. Se você não piorou a dor dele, tá tudo bem. Mas você sabe que aquilo não funciona. Por exemplo, no meu caso, nessa minha paciente, eu não vou usar mais terapia manual com ela nenhuma. Pelo menos até as próximas sessões. Porque não foi satisfatório. Eu não... O que eu fiz não foi bom. Ou seja, piorou o quadro dela. Por que eu vou ficar estimulando ainda mais? Então, é uma tentativa que eu fiz, não surtiu efeito. Pronto, para mim não me desesperei, né? Só falei, pô, realmente essa técnica não é boa para ela. Vamos seguir com outro padrão que a gente foi e seguimos bem. Então, cara, é um jogo, na verdade, né, André? E a gente tem que ir dançando conforme a música, né? Vamos pensar assim. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta aí? Vamos deixar um tempinho para a galera perguntar. Show. Eita, sono. Ô, cara. Olha aqui, deixa eu mostrar para você. Vem cá. Olha aí. É o Pipoca. Esse é. Você tem um aí também, né? Eu tenho um Pipoca aqui. Olha lá. Lindão. Tá de blusa, tá frio aqui. É mesmo? Alguém tem perguntas? Manda aí, Enquanto gente. ninguém tem pergunta, deixa eu só fazer meu jabá aqui. Tá. Galera, aí na minha bio tem um link de um projeto que vai ter um evento ao vivo mês que vem, que é um projeto chamado Coluna Expert 15 em 7. Toda essa parte que a gente conversou aqui com o Will, da nossa visão, eu vou tentar condensar de forma simples e assertiva e descomplicada nesse evento que eu vou lançar aí o projeto 15 em 7. Eu vou condensar aí 15 anos de carreira com 7 semanas de estudo. Vai ser uma formação à distância bem completa. E vocês estão bem-vindos. Se inscreve lá no link da bio e vocês já vão ter direito à vaga nesse evento ao vivo que eu vou limitar, até por conta da estrutura, para não ter muita gente e eu conseguir auxiliar a todos, né? Tem uma pergunta aqui da Carol. Não é da Carol, não.
É, é do Brunão. Educação em dor e desculturar o paciente. Como fazer? Brunão, vou dar minha contribuição, o Will complementa, né? E aqui tem outra. Paciente emocional. Qual a experiência de vocês? Então vamos voltar lá. Como é que desculturar o paciente? Com paciência, porque ele vem, muitas das vezes, de 3 ortopedistas, 2 reumatologistas, 1 neuro e 3 fisioterapeutas que atenderam ele. Eu estou falando isso um paciente com história só de 2 anos de dor, ele já passou por isso tudo. E é esse mesmo paciente que ouviu 8 opiniões diferentes, é aquele que entra no YouTube, que entra em blog, que entra no Instagram e ouve mais 300 opiniões diferentes sobre o quadro dele. Eu acho que a palavra-chave é paciência, você saber ouvir o seu paciente, deixar ele contar a história dele, e aí ele expor a ele gradativamente o que realmente está funcionando com os seus pacientes, que ele vai vislumbrar o sucesso dele que antes ele não havia vislumbrado, porque ele já passou por 8 profissionais. Então, desculturar tem metodologias e, obviamente, você vai se adaptando ao teu tipo de público. Eu, particularmente, já gastei uma consulta, até 2 consultas, na verdade, um tratamento inteiro para desmistificar e desculturar um paciente. É um pouco difícil, porque depende do grau de escolaridade, depende da crença, depende do gênio da pessoa, a parte pessoal dela. É complicado, mas com paciência eu tenho certeza. Mas o que mais vai desculturar o seu paciente são resultados. Porque é com resultado que você prova que aquilo que você falava realmente faz sentido. Porque você ficar no blá 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 só da mesa e cadeira, ele vai ouvir como ele ouviu de outros 8 profissionais. Agora, com resultado, meu amigo, contra provas não há argumento. É o que está feito, está feito. Como é que tu faz aí, Will? Eu sempre tento mostrar para o meu paciente, porque assim, muitos, né, disso tudo aí, vamos imaginar que seja esse paciente aí que já passou por diversos profissionais, né? Todo mundo foi patológico com ele, né? Ou seja, mostrou um exame de imagem, mostrou os exames, mas ninguém falou a verdade. Deu aquela aulinha de hernia de disco, né? Exato. Espera aí. Vai Fazer o falando. seguinte, pessoal, é você falar para o teu paciente que a dor dele não é só a dor que está doendo aqui, mas a dor, quem fabrica a dor, quem formula a dor é o próprio cérebro. Então, quando ele entende, porque esse paciente que é perseverante, né, ele já passou por diversas situações, ele já procurou tudo, só que não tem lugar nenhum escrito que a dor que ele está sentindo é do cérebro. E a gente tem que fazer com o cérebro, ele tem em torno, vamos pensar assim, ó, o cérebro não, né? Todo o caminho de nervos tem 72 quilômetros de nervo no nosso corpo, aproximadamente. É nervo para dar com pau. Só que aí você pega, vamos imaginar que um trecho desse nervo esteja com uma obstrução. Ou seja, a dor crônica, o paciente crônico, ele tem lesão cerebral. São microlesões, mas existem. Então, existem interrupções de corrente. Então, aquilo formula dor. Então, essa é uma das formas de a gente explicar para ele, desenhar, mostrar, dar aulas, dar slides, dar cartilha, fazer de tudo para que o paciente entenda realmente o que realmente a gente está falando. Então, dar cartilha, pegar um papel, desenhar, fazer símbolos, tudo isso é uma educação em dor. Isso é educação em dor. Agora, o que o André falou lá de contraprova, é você, por exemplo, ele fazia uma flexão do IA. Após a sua técnica, ele faz a flexão sem dor. Isso é uma contraprova. Isso você resulta em benefícios com o seu paciente. Isso você mostra resultados. Resultado mais associado a toda a educação, que é mostrando, falando. É cansativo, mas é o processo. A educação e dor que eu vejo fisioterapeutas fazendo, tem muitos vídeos, fica até muito bonito,
mas eu acho que até agrava o paciente, que é aquele assim: senhora, isso aqui é seu disco, isso aqui é a sua vértebra, isso aqui é seu nervo, essa bolinha que sai daqui comprime seu nervo, aí esse nervo comprimido, por isso que a senhora tem dor na perna, porque esse nervo comprime e aí vai a dor na perna. Aí ela fala assim: mas minha filha, então como é que descomprime isso? Aí o fisioterapeuta, e aí, como é que descomprime? Né? E a educação em dor realmente é isso. Não é mostrar o modelo anatômico, é o paciente entender que dor é um processo, é uma resposta, né? E que no caso dele, muitas das vezes, é uma resposta que está exagerada. Pegar aquele paciente com sensibilização central, né? Um estímulo que em nenhuma pessoa doeria, nele doeria. Ele tem que entender que é um processo do cérebro, é uma resposta, só que o cérebro decide se dói ou se não dói, e no caso dele, além de decidir que dói, ele decide que vai doer, só que um pouco além do que deveria. E que o exercício físico é um grande neuromodulador, que ele tem que se movimentar, que ele tem que vir para a fisioterapia. Aí você entrega aquele mapinha da dor, que é bem interessante, para ele percorrer o caminho até o sucesso. Isso é muito legal, né? Sim, ajuda bem. Paciente emocional, qual a experiência de vocês? Eu não peguei nenhum, não vou dizer que nunca, mas eu posso te dizer que 90% dos meus pacientes têm um componente emocional gigantesco. 90%, né? Sim. E aí eu, particularmente, é o mesmo processo, só que tem pacientes que precisam de caminhos diferentes. Cada paciente é um atendimento. Cada paciente é uma luta, cada paciente é uma intervenção. Você pega 2 pacientes com a mesma cetalgia, da mesma idade, mesmo sexo, da mesma família, são 2 atendimentos totalmente diferentes. E o toque faz diferença, encostar a mão. Muita. E cria afinidade e cria aquele elo, né, entre terapeuta e paciente, aquela aliança que é o principal, né? Sim. Eu acredito. Deixa eu só ver aqui. Não, vai, a gente tem 2 minutos. Beleza, eu tô com 2 minutos aqui também. Então, galera, Brunão, então todo paciente que você pegar, cara, ainda mais se o paciente for, como tiver muita dor e tudo há muito tempo, vai ser paciente emocional. Minha opinião, tive que desconstruir muita coisa da faculdade, é só estudar mais, que tem anamnese, eu consigo traçar o tratamento bem rápido. Isso aí, eu tenho o resultado desejado. Outra que é a Cláudia, minha paciente fala que tenho que mãos de fada. Isso é resultado. Você levou um resultado bom para o paciente, só que é o seguinte, o teu resultado é duradouro? Se for duradouro, está no caminho correto. Agora, se você faz uma intervenção hoje, daqui a 2 semanas ele já volta a sentir, você tem que dar ferramentas para ele dar continuidade em casa. Will, cara, muito obrigado. Ó, de coração, tamo junto. Vamos ver aquela data para você vir aqui pro Acre. Pode deixar. Pra gente poder ir lá no BOP, dar aqueles pipocos lá, hein? É nóis. Tô com saudade lá da tua. Mas agora tem rifle, tem fuzil, tem tudo lá. Bom demais. Galera, muito obrigado. Gratidão aí pela presença. Entra lá na minha bio, tem um link, coloca lá seu e-mail, seu nome. Não sei se pede o seu zap. Participa aí desse projeto incrível, Coluna Expert. Eu quero que vocês sejam um Coluna Expert. Galera que é de São Paulo, que é seguidor aí do Will, clica aí para me seguir. Vou ser muito grato por vocês me acompanharem. E a galera do Acre, segue lá o Will, que esse cara é muito foda. Ele é o fisio foda de São Paulo. Valeu, Marcelo. Valeu. Tamo junto aí. Tamo junto, meu irmão. Ó, abraço. Bate aqui. Com Deus. Vamos aí. Finalizar. Um abraço. Falou.